Ó Deus amado, nós louvamos o Seu nome porque nós chegamos agora, Senhor, diante do Senhor. Chegamos para louvar o Seu nome, para ouvir a Sua voz. Senhor, nós estamos cansados de ser enganados. Estamos cansados dos nossos preconceitos, dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos. Estamos cansados, Senhor, dos pensamentos dos outros. Nós queremos pedir, rogar ao Senhor, que o Senhor coloque na nossa mente o Seu pensamento, o que é a Sua palavra. Ó Senhor, não só isso, mas quando nós nos depararmos diante da Sua palavra e da Sua voz, que o nosso coração estremeça e que o Senhor nos dê força para abrir o coração para ela entrar aí. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero fazer uma pergunta para você logo de cara agora. Eu apresentei essa sigla aí em algum programa lá para trás, e essa sigla agora ela já é nossa conhecida. Talvez você não se lembre, mas isso é... Quem sabe o que é isso aí? Uau, é conhecida demais. Eu ouvi até você que está em casa falando, ó, BES é Batismo do Espírito Santo, só que o nome é tão grande que a gente deu uma abreviada, fez essa sigla aí, não é? Batismo do Espírito Santo. E a minha pergunta primeira para você é a seguinte: o batismo do Espírito Santo é indispensável para o cristão? Sim ou não? Sim. Sim? Certeza? Certeza? Olha só, hein? Eu gosto de perguntar 3 vezes. É certeza? Sim. O sim aumentou. Eu estou vendo que você tem certeza mesmo. Mas quem tem que responder para nós, como sempre, é a palavra de Deus. E lá em João 14,16, a gente lê Jesus falando o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? O que diz aí? Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Coisa tremenda. Eu fiquei arrepiado de ler esse texto aqui agora. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo que existe uma diferença entre o que consegue ver o mundo, quem é do mundo, quem não entregou o coração a Deus, a Jesus, e quem entregou o coração a Jesus e é guiado pelo Espírito. Ele diz assim: embora todo mundo tenha olhos, embora todo mundo enxerga, o mundo não consegue enxergar o Espírito e nem conhece. Mas você que entregou o coração a mim, você que me escolheu, você que deseja que eu viva na sua vida, você sim. E aí ele continua dizendo, olha que coisa tremenda: porque Ele habita convosco e estará em vós. Tremenda essa afirmação final que Jesus falou. O batismo do Espírito Santo ainda não tinha acontecido naquele momento. Depois que Jesus morresse, ressuscitasse, aí viria o Pentecostes, o Espírito Santo seria derramado e aconteceria o batismo do Espírito Santo. Por isso Jesus diz assim: existe uma diferença entre o que acontece com o Espírito Santo em relação a Ele e vocês agora, e o que vai acontecer daqui a pouco, quando eu mandar o Consolador para você. Eu tenho que ir para vir o Consolador, porque hoje Ele habita convosco, mas quando Ele vier, Ele habitará em vós. Meu Deus do céu! E sabe que alguma vez você deve ter sentido o que eu senti muitas vezes ao ler os evangelhos e ver, e meditar, e ver assim, como Jesus se aproximava das pessoas, e imaginar assim, como teria sido maravilhoso conviver naquela época em que Jesus viveu ali, como deveria ter sido maravilhoso ouvir a voz, como deveria ter sido maravilhoso ser um dos discípulos. E a Bíblia diz que o anjo chegou para Maria antes dele nascer e diz assim: o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Deus conosco. Aquela época foi a época em que Deus mais se aproximou da humanidade, porque lá no Antigo Testamento, aliás, quando Deus criou o mundo, Deus estava com Adão e Eva. Deus estava com eles, mas depois do pecado, Adão e Eva não podiam mais estar com Deus, mas Deus mandou fazer um santuário, para que Deus pudesse habitar no meio do povo, e Deus estava ali, mas o santuário servia para duas coisas, a gente viu nessa série mesmo, servia para que Deus pudesse habitar no meio do povo, mas servia para separar Deus do povo. Separar como? Se o santuário era para habitar, como servia para separar? É porque a glória de Deus era tão intensa, que o santuário protegia o povo da presença de Deus. Então o santuário servia para duas coisas. Deus estava ali, mas o povo não tinha esse contato, mas Deus quis chegar mais perto do povo, do ser humano, mais perto de você e de mim. Então Deus se fez homem e veio e se tornou um de nós, e Emmanuel quer dizer Deus conosco. Jesus habitou. Você nunca desejou viver na época que Jesus viveu? Nunca desejou ver os olhos de Jesus? Nunca desejou ouvir as palavras dele, presenciar os milagres dele, ouvir os ensinos do céu vindos do próprio Deus feito homem? Essa foi a época de Jesus foi a época em que Deus mais se aproximou do homem, sim ou não? Sim ou não? Sim. Olhando toda a história do mundo, desde o início até o dia que Jesus voltar, essa foi a época que Deus mais se aproximou do homem? Sim. Na verdade, Jesus está dizendo que não. Nesse verso, ele está dizendo assim: Deus homem, eu vou ter que ir para o céu, mas eu vou mandar o outro Consolador. Ele é Deus como eu. Hoje, Ele está habitando convosco, mas quando Ele vier, Ele vai chegar mais perto de você do que jamais Deus chegou, nem antes, quando Ele criou Adão e Eva. Ele vai habitar em vocês, vocês vão ser o próprio templo, o santuário do Espírito Santo de Deus, e Ele vai habitar em vocês. Uau, que coisa tremenda. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Você é filho de Deus? Sim ou não? Sim. Como a gente pode saber se é filho de Deus ou não? A palavra de Deus de novo, a Bíblia. E quando a gente olha para Romanos 8,14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É simples. Você diz, eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, é sinal de que você é guiado pelo Espírito de Deus. E se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Essa é a prova. Tem uma outra pergunta: você pertence a Deus? Sim ou não? Sim. Então vamos deixar a palavra de Deus responder para nós. Romanos 8,9: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. O que é estar na carne e estar no Espírito? Daqui a pouco a gente vai ver, mas acho que já dá para presumir mais ou menos, né? Estar na carne ou estar no Espírito. Quando a palavra de Deus diz assim, a carne é fraca, ou seja, sabe, aquelas coisas que eu tenho vontade de fazer, que eu sei que são erradas, aliás, eu não queria fazer, da minha consciência, mas eu acabo fazendo. E eu digo assim, mas a carne é fraca, eu não consigo não fazer, eu não consigo não comer, eu não consigo não fazer isso, não fazer aquilo, não é verdade o que eu digo? Então aí ele diz, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, você pertence ao Senhor Deus, a Jesus? Sim. Como? Se você tem o Espírito de Deus. E eu pergunto de novo, o batismo do Espírito Santo é indispensável ou não? Sim, o batismo do Espírito Santo é indispensável. E como Deus, na sua onisciência, profetizou o batismo do Espírito Santo? Como Deus profetizou? Como Ele disse que aconteceria o batismo do Espírito Santo aqui na terra? Isso está escrito lá em Joel, no capítulo 2, no verso 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva
serôdia. Então o Senhor Deus profetizou que o Espírito Santo deveria cair como chuva, e que na verdade não seria uma chuva, mas seriam duas chuvas. O nome de uma dessas chuvas é chuva temporã, e o nome da outra chuva é chuva serôdia. E ele diz mais: quando acontecer isso, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E quando a gente olha para Israel, como acontecia o ciclo das chuvas de Israel, a gente vê que lá em outubro começava a acontecer a primeira chuva, que era a chuva temporã. Ela era constante, porém era uma chuva fraca. Ela era amena, mas era constante. Então quando ela começava a cair, ela regava a terra, os lavradores iam lá e plantavam a semente, e aí aquilo ia começando a florescer e crescer. E quando a planta chegava numa situação onde a chuva temporã não adiantava mais, porque tinha que ter uma chuva mais forte para terminar, o grão já estava quase maduro, então vinha a segunda chuva, que era a chuva serôdia, lá de janeiro até abril mais ou menos. E a chuva serôdia era uma chuva forte, torrencial, terminava de amadurecer. Ela era forte, torrencial e rápida, ela acontecia rapidamente. Era assim a chuva serôdia. Ou seja, Deus profetizou que haveria duas épocas na história do mundo, onde haveria o derramamento do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, quando haveria a chuva temporã e a chuva serôdia. Como seria isso? Ou seja, o que aconteceria quando isso acontecesse? O que seria? A palavra de Deus diz para nós de novo, e isso aqui está lá em Joel 2:28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Essa era a descrição. Deus falou: quando cair a chuva, vai acontecer isso. Vão acontecer coisas sobrenaturais. E isso vai ser uma demonstração de que o meu Espírito, que o batismo do Espírito Santo caiu, foi derramado. Pedro confirmou isso aí. Como ele confirmou? Aliás, ele confirma que a chuva temporã é igual o batismo do Espírito Santo. Como? Ligando o texto das duas chuvas, temporã e serôdia, com aquilo que estava acontecendo com eles lá no Pentecostes, que foi o batismo do Espírito Santo. Olha lá o que Pedro disse, lá em Atos 2,16, mas o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, no auge, enquanto eles estavam recebendo o dom de línguas e pregando, e aquelas pessoas de diversas nações, cada uma ouvindo na sua própria língua, como relata o livro de Atos. Pedro diz assim: vocês aí estão achando que nós estamos embriagados? Não, o que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel, é a chuva temporã, a primeira chuva do Espírito que está caindo aqui. Em Atos 2 está confirmado que chuva temporã é igual a batismo do Espírito Santo. Não dá para esquecer nunca mais, dá? Chuva temporã é igual a batismo do Espírito Santo. Para confirmar mais, João Batista confirmou isso, de que a chuva temporã e o batismo do Espírito Santo são a mesma coisa. João Batista disse o seguinte, isso aí está lá em Lucas 3,16, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista está confirmando, Jesus vai anunciar, ele vai dar o batismo do Espírito Santo, e Jesus confirmou, dizendo como ele daria o batismo do Espírito Santo, e como seria. Isso está lá em Atos 1,8, mas disse Jesus para os discípulos, antes de subir para o céu, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha instruído os discípulos, e agora ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, a época em que nós vivemos hoje, é uma época profética muito especial, e nós precisamos ter a visão de sermos guiados pelo Espírito para entender a época em que nós vivemos, porque hoje nós vivemos entre dois eventos espirituais tremendos. O primeiro, a chuva temporã, e o segundo, a chuva serôdia. Já caiu a chuva temporã lá em Atos 2, no dia do Pentecostes, e vai cair ainda o quê?
a chuva serôdia, e nós estamos vivendo entre os dois. Só que esse entre está um pouquinho mais perto do que mesmo? Da chuva serôdia. É porque a chuva temporã aconteceu há 2000 anos atrás. A palavra de Deus diz que quando fosse um pouquinho antes de vir o Senhor Jesus, viria a chuva serôdia. A palavra de Deus é tão maravilhosa, mas ela é tão maravilhosa, que eu me arrepio toda vez que eu penso nela, eu me arrepio mesmo, eu estou aqui todo arrepiadinho ao pensar, que o Senhor Deus plantou a semente do cristianismo, lá no Pentecostes. Ele jogou ali a semente do cristianismo, regou a semente com o batismo do Espírito Santo, a chuva temporã. E o Senhor Deus vem derramando essa chuva 2000 anos. O cristianismo vem crescendo e crescendo, amadurecendo. As pessoas estão começando a despertar para a verdade da palavra de Deus. Ele vem amadurecendo e amadurecendo, e daqui a pouco Ele vai derramar a sua última chuva, a chuva serôdia. A chuva serôdia a gente vai deixar para daqui a pouquinho. E hoje nós vamos falar sobre chuva temporã, batismo do Espírito Santo. E eu quero perguntar para você, qual era, na época lá do Pentecostes e de Atos 2, quando a igreja cristã surgiu, qual era a evidência externa de que eles haviam recebido o batismo do Espírito Santo? Eram muitas evidências. A palavra de Deus diz, lá em Atos 2, 37, 28, 37, 38, 41, Atos 4, 4, Atos 11, 21, que milhares de pessoas se converteram. Ali vai falando assim que 3.000 se converteram de uma vez, mais 2.000 de outra vez, e aí vai somando 5.000, e daqui a pouco 10.000, e daqui a pouco ele diz assim, lá em Colossenses, que o evangelho foi pregado a todo mundo daquela época, pelo poder do Espírito Santo. Olha só o que diz aqui, em Atos 2,42, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Era assim que o Espírito de Deus se manifestava na vida daquelas pessoas. Isso é prova exterior de que o Espírito Santo está na sua vida. A prova exterior de que o Espírito Santo está na sua vida é de que Ele traz Jesus para habitar dentro de você. É isso que Jesus disse lá em João 14, eu vou mandar um outro Consolador, e Ele vem para que Ele possa fazer com que eu more dentro de vocês. Ele não vai falar dele mesmo, Ele vai falar de mim. O trabalho do Espírito Santo é importantíssimo, porque é fazer na sua vida e na minha vida aquilo que Paulo disse que aconteceu na vida dele, quando ele diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora eu já não vivo mais, eu não faço a minha vontade, eu estou fazendo aquilo que Jesus faz dentro de mim, é Jesus quem me manda fazer isso ou aquilo, e eu estou vivendo a vida de Jesus em mim. É isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, na sua e na minha vida. Eles vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. A prioridade deles era buscar ao Senhor Deus. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Ou seja, eu posso saber se eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu posso saber se o Espírito Santo habita a minha vida, se eu recebi a chuva temporã, se eu recebo a chuva temporã. E vamos lembrar de um negócio, a chuva temporã, ela não era simplesmente uma chuva que caía e parava. A chuva temporã era o quê? A chuva temporã era constante, ela caía o tempo todo, e isso indica para mim que eu preciso receber o batismo do Espírito Santo quando? Quando eu me converto, é ou não é? E depois nunca mais? Todos os dias, diariamente. Eu sou uma planta que tem que ser regada todos os dias. Por isso nós vamos começar já o BES, o BES, que é batismo do Espírito Santo. Daqui a pouquinho você já vai ver ele aparecendo não mais como BES, como batismo do Espírito Santo, mas como BDES, batismo diário do Espírito Santo.
Batismo diário do Espírito Santo, porque eu tenho que receber todos os dias o batismo do Espírito Santo. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Deus tinha transformado o coração dessas pessoas. Singeleza de coração, unidade de propósito. Mas tem mais evidências de que o batismo do Espírito Santo estava ali. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Presta atenção no que está dizendo aqui. Veja só, Deus é quem dirigia a igreja. Deus dirigia assim, por exemplo, Pedro e Cornélio. Lembra do último programa? Pedro e Cornélio. Deus mandou uma visão para Cornélio, dizendo para ele mandar um emissário para falar com Pedro, para trazer Pedro para pregar para ele, porque ele almejava um encontro com Jesus de verdade. E Deus deu uma visão para Pedro, dizendo para ele receber Cornélio, para ele não ter preconceito de quem não era judeu. Deus dirigindo uma conversão. Filipe e o etíope. O Senhor Deus transportou Filipe e ele encontrou um etíope, um eunuco, um alto funcionário da rainha Candace, e ele estava ali na sua carruagem, e eu fico imaginando a cena, porque Filipe de repente apareceu, e ele foi colocado do lado de uma carruagem, e para falar com aquele homem, ele teve que sair correndo a pé, e a carruagem andando, e ele correndo a pé, e ele diz assim: você está entendendo o que você está lendo? Porque aquele homem estava lendo a Bíblia, e aquilo indicava alguém que estava em contato com a palavra de Deus, mas não conseguia entender claramente o que a palavra de Deus dizia. Por isso Deus precisava que Filipe fosse um emissário, fosse um apóstolo dele para pregar o evangelho. E por isso, ao atender, eu falei para você no último programa, se você deseja ter um encontro com o Senhor Jesus de verdade, na plenitude da verdade, você vai ter. É só você clamar ao Senhor, nem que Ele tenha que transportar um Filipe de hoje e colocar na sua frente, na frente da sua casa, no seu comércio, no seu quarto do hospital. Ele vai fazer, e você vai aprender a pureza da palavra. Tinha mais coisa. Paulo e Barnabé, o Senhor Deus mandou ungir os dois para eles poderem pregar o evangelho e fazerem uma dupla missionária. O Espírito mudou o roteiro da viagem de novo, de Paulo, quando ele estava tentando ir para um lugar, e o Espírito disse: não vai para lá não, e deu um outro roteiro para a viagem dele. Era guiada diretamente pelo Espírito. O Espírito informou para Paulo as prisões futuras que ele ia ter. Meu filho, se prepara, porque você vai ser preso. Interessante, que isso aqui é exatamente o contrário do que se prega hoje. Mais uma vez eu tenho que dizer, eu tenho que bater nessa tecla, porque a gente é muito egoísta, a gente quer ir para Deus para ficar recebendo, mas aquele povo era perseguido, eles sofriam, eles tinham a plenitude do Espírito, o poder do Espírito estava ali, milagres aconteciam, mas nenhum deles foi chamado para ser abençoado, e nem para se abençoar. Dá para prestar atenção nisso? Dá para entender isso? Esses apóstolos que tinham plenitude do poder do Espírito, eles eram perseguidos. Por isso o Espírito informou para Paulo as prisões futuras dele. Batismo do Espírito Santo é sinônimo de poder. É ou não é? É ou não é? Batismo do Espírito Santo é sinônimo de poder. Poder para quê? Poder para viver o evangelho e para pregar o evangelho. Não esquece um negócio. Presta atenção quando você lê a palavra de Deus. No Novo Testamento, Jesus, cada milagre de Jesus foi feito com um propósito. Presta atenção nisso. Esse propósito não era curar aquela pessoa, simplesmente fazer com que ela se restabelecesse. Não era. Porque Jesus sabia que depois que ele curasse aquela pessoa, depois de algum tempo ela iria morrer de novo. Estão todos mortos, já faz 2000 anos que isso aconteceu. Até o Lázaro que ele ressuscitou morreu também. O propósito de Jesus era chamar a atenção das pessoas para o evangelho, para o que ele dizia, porque a cura dava para eles uma sobrevida nesta terra, mas a palavra, o evangelho, daria para eles vida eterna. Vida eterna. Por isso Jesus disse para o paralítico de Cafarnaum,
Lá em Marcos, no capítulo 2, ele disse: ora, vocês fariseus que estão aqui, dizendo que eu não posso perdoar pecado, que eu disse para o paralítico, eu disse assim, levanta eu disse para você, os teus pecados estão perdoados, vocês estão dizendo aí, ele não tem poder para perdoar pecado, vocês estão pensando isso? Eu digo para vocês, o que é mais fácil dizer para ele, levanta, toma a tua cama e anda, ou os pecados estão perdoados? Olha o propósito desse milagre, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu vou dizer para ele, levanta, toma a tua cama e anda. Ele saiu, levantou e andou, mas o objetivo daquilo era eles saberem que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, e a autoridade para perdoar pecados só tem um que tem, e esse é Deus. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Só quem tem autoridade para perdoar pecado? Por isso, se você chegar para mim e dizer, pastor, eu tenho um pecado terrível, eu disser para você, filho, eu te perdoo, eu estou tentando tomar o lugar de Deus. Me abomine, por favor. Me abomine. Saia de perto de mim e não ouça mais nada do que eu disser para você. Porque nenhum ser humano na face da terra tem poder e autoridade para perdoar pecados, a não ser Deus. Por isso, aqueles fariseus olharam para ele e dizer, ele está dizendo que ele perdoa pecados, isso é blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Isso está escrito em Marcos 2, só Deus pode perdoar pecados. Só Deus, você está entendendo? E eu vou dizer para você, se você tem por costume perdoar pecados de pessoas, você está se colocando no lugar de Deus. E o Senhor também vai cobrar de você perdoar pecados de seres humanos, você sendo um ser humano pecador, como todos nós. O batismo do Espírito Santo tinha implicação direta com uma coisa chamada transformação de vida. E a palavra de Deus é clara ao dizer para nós, lá em Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne, o desejo mal da carne. Tem mais, transformação, Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ele está dizendo aí, presta atenção, porque existe uma luta dentro de você, é a luta entre o Espírito e a carne. Quando o Espírito de Deus começa a habitar dentro de você, começa a ter uma guerra aí dentro, é a guerra contra o que você deseja fazer, contra a carne, os seus próprios desejos, vontades, o que eu gosto de comer, não interessa se vai fazer mal, o que eu gosto de me divertir, não interessa se vai fazer mal, o que eu gosto na relação sexual, não interessa que eu vou magoar o meu marido, magoar a minha mulher, não interessa, é o que eu gosto de fazer. Não interessa se eu vou usar pessoas como objeto, eu é que interessa. Isso está, Gálatas está dizendo, Paulo em Gálatas, isso está contra o Espírito. O Espírito não pode habitar aí dentro, porque isso são obras da carne. Sabe quais são as obras da carne? Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes. Ele está aqui descrevendo, está dizendo assim, a carne, vocês não podem fazer a vontade da carne. O que é a vontade da carne? É a imoralidade sexual, a impureza. Você sabe o que é impureza? Uma mente impura, tem lábios impuros. Como é que o Espírito Santo pode habitar na sua mente, se você tem mente impura, e se os seus lábios são impuros? As ações indecentes, quando você age indecentemente. O seu modo de vestir, conta sim. Conta, sem dúvida conta. Isso também. Tem mais, a adoração de ídolos. Desculpa, mas não sou eu que estou falando. Isso está escrito na tua Bíblia. Vai ler a tua Bíblia, e aí está escrito assim, que é obra da carne adorar ídolo, as feitiçarias. E a gente hoje reverencia como brasileiros a um camarada que é chamado o mago. É verdade ou não é? É um mago. Aí saiu a biografia do mago também, não é verdade? E outros magos, tem lojas com coisa de feitiçaria, de bruxaria. É moda isso aí, é tremendo, é maravilhoso. Aí diz que é obra da carne, feitiçaria. As inimizades, as brigas, inimizades, brigas. Meu Deus, eu fico
eu fico quando eu vejo isso dentro de igreja. Briga, inimizade, ciumeira, os acessos de raiva, a ambição egoísta, acesso de raiva. O que tem de marido que tem acesso de raiva? Meu Deus do céu. Ele se acha, né? Ele pode, acesso de raiva. Parece uma locomotiva, pronta para sair, não é verdade? Acesso de raiva. A ambição egoísta, a desunião, as divisões. Tem mais ainda. As invejas, as bebedeiras, as farras. Se prepara para o carnaval. Maravilha o carnaval. É uma farra, uma coisa maravilhosa, não é verdade? É obra da carne, olha lá. E outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, Paulo diz: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Acho que mais claro é impossível. A palavra de Deus, ela é clara. Agora, em contrapartida, quem não é dirigido e guiado pela carne, é dirigido e guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito foi batizado no Espírito Santo. Porque se não for batizado no Espírito Santo, não vai ser guiado pelo Espírito. Pode mascarar, pode embrulhar para presente, pode ficar bonitinho, pode fingir de crente, pode fingir de pastor, pode fingir de padre, pode fingir de bispo, mas se não tem o batismo do Espírito Santo, não adianta. E tem outra coisa: se diz que tem o batismo do Espírito Santo, mas também não tem o fruto do Espírito na sua vida, também não é batizado pelo Espírito Santo. Pode profetizar, pode falar língua, pode curar, mas não é batizado pelo Espírito Santo. Agora aí diz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, eu acho que a fruta que melhor ilustraria ele é uma laranja ou uma mexerica. Abre e ali tem dentro um monte de gomos, certo? O fruto do Espírito é chamado na palavra de Deus de o fruto do Espírito. E lá dentro vários gomos que Paulo vai apresentar. O fruto do Espírito é amor. E eu acho que aí ele não precisava falar mais nada. Isso aqui já resumiu tudo. Você quer saber o que é amor? Você lê 1 Coríntios 13. Aí você vai saber se você ama ou não. Você ama ou não? Lê, anota aí. Não vou poder apresentar hoje, mas anota para você perguntar: será que eu amo de verdade? Será que eu amo? Quando chegar na metade, pode ser que você tenha uma decepção e dizer assim: não amo. Não amo. O amor, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, como está faltando gente fiel no mundo hoje. Amizades fiéis, cristãos fiéis, a humildade, como está faltando humildade. Jesus foi o mestre dos humildes, o Senhor dos humildes. E o domínio próprio é aquela coisa de eu dizer não. É de eu renunciar a certas coisas. Eu renuncio a isso e aquilo. Me dá prazer, mas eu renuncio porque não é bom para mim. Não é bom para a minha saúde, não é bom para a minha mente. Eu renuncio a assistir alguns filmes aí. Aliás, eu assisto alguns e renuncio a todos os outros. Porque não faz bem para a minha mente. É lixo. E a minha cabeça não é lata de lixo. O meu cérebro não é. Como é que o Espírito Santo pode habitar aqui se eu enfio um monte de lixo na minha cabeça? Eu renuncio a sites, eu renuncio a horas na internet, horas na Bíblia. É isso o que acontece. E contra essas coisas não existe lei. Não existe lei. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso num próximo programa. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com seus desejos maus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha o que ele diz. Ele começa dizendo assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto.
Rasgai o vosso coração e não as vossas roupas, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tocai a trombeta em Sião, anuncia o Evangelho, promulgai um santo jejum, chama o povo para jejuar junto com você, proclamai uma assembleia solene. Para quê? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, eram 2 lugares do templo, dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Poupa o teu povo, Senhor. A palavra de Deus está dizendo assim: olha aí, vocês têm uma lista de coisas para fazer, porque depois disso, depois que você fizer essa lista de coisas, aí eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Depois que você fizer essa lista de coisas, que coisas são? Aí está dizendo, você tem que se converter, tem que ter conversão no seu coração, você tem que se converter com todo o coração, não é só uma conversão, eu fui lá e me batizei, eu aceitei a Jesus e volto para casa e continuo do mesmo jeito, é de todo o coração, e isso com jejum, e com o que mais? E com choro, com jejum e com choro, não só isso, com o que mais? Com pranto, e com o que mais? Rasgando o coração, uma cirurgia cardíaca, rasgue o seu coração, e não a roupa, porque aquele povo tinha mania de rasgar a roupa, dizer, Senhor, era uma atitude espiritual, religiosa que eles tinham, para dizer que eles estavam adorando a Deus. Deus disse, eu não quero que você rasgue a sua roupa, em outras palavras, eu não quero que você pareça crente, eu não quero que você pareça santo, eu não quero que você tenha a cara de quem aceitou a Deus, eu não quero que você vista a roupinha de crente, põe a Bíblia debaixo do braço e saia desfilando por aí dizendo, eu sou crente porque eu levo a Bíblia debaixo do braço, eu não me envergonho do Evangelho porque eu levo a Bíblia e todo mundo vê a minha Bíblia. Deus está dizendo, eu não quero saber da tua Bíblia debaixo do braço, nem do teu terninho, e nem da tua roupa, e nem do que vai por fora de você, eu quero saber do que está aí dentro do seu coração, eu quero saber se você é crente de verdade, se você se converteu de todo o coração, se você leva a Deus jejum. Você sabe o que é jejum? Sabe? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre jejum nos próximos programas, e com choro, e com pranto, e rasgando o seu coração, isso tudo junto quer dizer uma palavra só, e a gente resume tudo isso em quebrantamento. Ou seja, depois que você quebrantar o seu coração, que você se humilhar diante de Deus, que você orar, buscar a Deus e clamar a Deus, e se arrepender dos seus pecados, que você de todo o coração assumir que você não é nada, depois disso, aí Joel diz, e acontecerá depois que você quebrantar o seu coração, que eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Ou seja, Joel está dizendo para nós o seguinte, nós vivemos entre a chuva temporã, que foi poder, o batismo diário do Espírito Santo. Você tem que receber o batismo diário do Espírito Santo, a chuva temporã. Nós vivemos entre ela começou a cair 2000 anos atrás. Quando ela parou de cair? Ela não parou, ela continua caindo, ela é constante, ela continua caindo, e eu só vou conseguir esse quebrantamento, eu só vou conseguir essa humilhação, essa conversão, se eu receber todo dia o batismo do Espírito Santo, a chuva temporã, o batismo, o Espírito como chuva caindo sobre mim, um batismo diário do Espírito Santo. Eu estou vivendo entre essa chuva temporã, que deu poder aos discípulos, para viver o Evangelho, para Cristo viver dentro deles, transformar a vida deles, e fazer com que eles para que eles pudessem falar. Eu estou vivendo entre ela e a chuva serôdia, que será a manifestação plena do poder de Deus de novo, o batismo do Espírito Santo de novo. E se a chuva temporã é uma chuva fraca e constante durante 2000 anos, e se a chuva serôdia é uma chuva forte, torrencial e rápida, quer dizer que o batismo do Espírito Santo que está para vir pela frente, a chuva serôdia vai ser ainda mais forte do que a chuva temporã. O Senhor Deus promete um batismo ainda mais forte. Porém, se nós estamos vivendo entre os dois, hoje é tempo de quê? Quebrantamento. Hoje é tempo
de quebrantamento. Você quer que Jesus interprete o seu pedido? Quer que Ele interprete? Quer que Ele dê para você o que vem dEle? O que é para acontecer com você? Esses homens foram perseguidos, sim. Esses homens beberam o cálice amargo, sim. Mas eles foram batizados com o batismo do Espírito Santo que o Senhor Jesus recebeu também. E eles tiveram o privilégio de serem portadores da luz. O Senhor Deus, o Senhor Jesus promete para você o batismo do Espírito Santo. Você quer receber? Ele é indispensável. Batismo diário do Espírito Santo. Para quê? Para transformar a sua vida, para quebrar e fazer de novo, para reorganizar a sua casa, para reorganizar o seu lar, para reorganizar o seu negócio, para reorganizar a sua mente, as suas diversões, a sua comida, a sua bebida. O Senhor Deus quer reorganizar tudo para você ser, e quando você for, você vai poder falar para os outros. Isto é batismo do Espírito Santo, como a Bíblia diz, como a Bíblia ensina. Isto é batismo do Espírito Santo, e ele é muito mais do que simplesmente dom de profecia. Ele é muito mais do que simplesmente o dom de cura. Ele é muito mais do que simplesmente o dom de línguas. Ele é muito mais. Ele é transformação total de vida. E se você o tem, você tem a Deus. Você é de Deus. Se você não o tem, não pode pertencer. Jesus quer dar para você o batismo do Espírito Santo. Você deseja? Deseja? Do jeito que Jesus quer dar? Você quer que Ele traduza as suas palavras, ou Ele quer que Ele entenda literalmente e dê para você o que você quer? Deixa Jesus traduzir as suas palavras por misericórdia. Hoje, quando os arautos do rei vão cantar a última música, eles vão clamar a Deus pelo batismo do Espírito Santo nessa música. E você que tem andado cansado de tentar seguir a Deus, mas não consegue. Você que tem andado cansado de tentar viver o cristianismo, mas não consegue. Você que tem andado cansado de ver enganações e que deseja sinceramente seguir a Deus. Você que nunca se entregou a Jesus publicamente, ou você que um dia se entregou, mas se afastou dele, cansado de cair. Você vai sair daí e vai vir aqui. Quero orar com você. Você que está em casa, você que vai sentir agora o poder do Espírito tocando na sua vida aí, onde você está, vai ficar em pé, aí na sua sala. A música vai tocar agora, e o Espírito de Deus vai tocar o seu coração. O Senhor Jesus foi quem prometeu, Ele cumpre na sua vida. Venha, agora. Eu quero orar com você. Esse é o momento, essa é a hora. O Senhor deixou-nos a certeza. Essa é a promessa dEle. De que um dia em breve vai voltar. Mas antes dEle voltar a esse mundo, e até o dia desse encontro, não veremos a face do Senhor. Mas Jesus deixou sua promessa de amor. E Ele é aquele que cumpre a promessa. Cadê você que não toma posse dessa promessa? Para nós, apesar do sofrimento, amém, toda dor e solidão, é hora de você se levantar também aí. Cristo quer morar em nosso Essa coração. É a verdade. Quer morar no seu coração. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver.
Vem cá. Não fica aí parado. Pois somente O lugar seu é aqui. refletiremos o caráter santo do Senhor. Essa é a obra do Espírito. Nosso coração necessita de unção, também mostrar o amor de nosso Pai. Cristo quer falar ao mundo que em breve voltará. Quem irá erguer a voz e proclamar? Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Esse mundo já está chegando ao fim, e a promessa do Consolador é pra nós. A última igreja, a última chance, a última chama de amor acesa está. Vai você brilhar, vai você falar. Clama junto com ele. Aceita o convite agora. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim com teu poder, cumpre em mim o teu querer, até Cristo regressar. Vem brilhar, Espírito, vem Esse é o último apelo. A última igreja. A última mensagem. A última chance. O último apelo. Você já viu o que está escrito na camiseta desse povo, pessoal de apoio, desses câmeras atrás da camiseta deles? Essa pode ser a sua última chance. Última chance. Não estou ameaçando você de morte não, viu? Eu estou lembrando que você não é eterno. Não é eterno. E outra coisa, quando o Espírito de Deus vai bater forte no seu coração como agora, você tem só 30 segundos para chegar aqui. E eu sei que está faltando aí pelo menos uns 30 se levantarem. Se dos 30, 2 se levantarem, eu já estou feliz. Porque agora são só 20 segundos, já não são mais 30. Chega aqui bem pertinho vocês, por favor. Espaço já tem para vocês chegarem até aqui na frente. E agora são só 10 segundos. 10. Cadê você? Cadê você? E se você está pensando assim, mas esse pastor quer fazer o quê? Transformar a gente em crente? É exatamente isso que eu quero fazer, não tem nem dúvida. Se você tem dúvida, não tenha mais, porque é transformar você em crente mesmo. Porque o mundo está cheio de gente que não crê em nada, e crente é aquele que crê. E aquele que crê e for batizado será salvo. Batizado como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três. Amém.
embora falte você ainda. Agora é hora de orar. Você vai ter que voltar no próximo programa, ainda para aceitar esse convite. Você não veio hoje, ficou pendurado, então você vai ter que voltar no próximo programa. Você vai ter que assistir o próximo programa, se você ainda não se decidiu. Se decidiu também, assista. Deus quer reinar na sua vida e no seu coração. Fecha os olhos. Ó Deus amado, entrego nas tuas mãos essas pessoas que, ouvindo o seu chamado e a sua voz, aceitaram. Coisa difícil, Senhor, não aceitaram o chamado para serem curados, não aceitaram o chamado para serem libertos, mas sim para serem libertos do mal que os escraviza, da carne, para poderem ser seguidores, para que Cristo viva neles, para que recebam o batismo do Espírito Santo, que é aquele que leva o Senhor Jesus para dentro de nós. Ó Deus Espírito Santo, habita esses corações, toma-os nas tuas mãos, que eles possam, Senhor, se decidir passar pelas águas para depois passar pelo fogo. Em nome de Jesus, amém.